Bem-vindos ao canal Liberty UA. Estamos em contato com Denis Yelisevich, empresário, opositor, refugiado. Bem-vindo, Sr. Denis. Olá, peço aos nossos espectadores que se inscrevam no canal Liberty UA e também, queridos, peço que hoje se inscrevam no canal Liberty TV. Lançamos mais um canal onde vamos postar os melhores trechos das entrevistas longas. Se não tiver tempo para ver as entrevistas completas, inscreva-se no canal e assista aos trechos das gravações. Será interessante e útil para você. Por favor, inscreva-se no canal do Denis Yelisevich. Além disso, Denis, por favor, comente sobre a ligação entre Trump e Putin que aconteceu ontem. Hoje todos debatem isso ativamente. E o que Putin disse? Putin disse que quer muito ser útil para Trump e quer ajudá-lo a resolver a crise no Oriente Médio. Ele perguntou ao Trump como poderia ajudar. Trump disse que ele seria muito útil se acabasse com a guerra na Ucrânia. O que você acha? Essa guerra na Ucrânia está sendo adiada, já que sabemos que as negociações foram adiadas por tempo indeterminado. E será que esse congelamento pode se transformar em um congelamento prolongado, onde a Ucrânia ficará sozinha diante do agressor enquanto Washington resolve seus próprios problemas? Sim, tudo é possível, especialmente em um país como a Ucrânia, infelizmente, e com um presidente como Zelensky. O principal é que nessa ligação discutiu-se bastante a Ucrânia. Muitos temiam que a Ucrânia tivesse sido esquecida, mas a Ucrânia foi muito abordada nessa conversa. Peço novamente que as pessoas não reajam a cada declaração do Trump. De muito bem, você é dos nossos. Até está tudo perdido. Porque eles são assim, desse jeito. Agora sabe, a última moda. Trump está ajudando Putin a não ir à falência. Aumentaram os preços do petróleo antes da guerra, dando ao Putin recursos para atacar a Ucrânia. Ou seja, que essas pessoas se perguntem, vocês realmente acreditam que Trump e os americanos são tão tolos que não leram isso? Que o preço do petróleo vai subir temporariamente ou que se o petróleo ficar mais caro por um mês, isso vai enriquecer o Putin. E isso está no poder do Putin, agora tudo depende do dinheiro. Ou seja, sim, a guerra no Irã é novidade, antes todos discutiam a Ucrânia, agora é a guerra no Irã, e estamos falando disso agora porque isso de qualquer forma influencia a guerra na Ucrânia. O processo continua, as negociações de paz foram adiadas e devem ocorrer na próxima semana, apesar de estarem previstas para amanhã. Em Istambul eles estão todos lá, mas vão acontecer daqui a uma semana, 2, e vamos ver o que acontece depois delas. Por quê? Veja só. Que situação? Lá, eles se encontram e discutem questões técnicas, não política, mas ainda vão se encontrar para tratar de questões técnicas, retirada de tropas, separação e assim por diante. 23. E depois, de qualquer forma, alguém lá vai dizer: tudo bem, já discutimos tudo, agora chegou a hora da política. E agora é mês de março, ainda tem um pouco de tempo, 1 ou 2 meses, mas vamos ver. Ou seja, imaginar que as negociações vão continuar nesse formato em setembro, daqui a meio ano. Bom, eu não acredito nisso. Hoje, Peskov declarou que a paz na Ucrânia ainda está distante, pois ainda existem muitas questões além dos territórios. Sobre o dinheiro, você disse que talvez para a Rússia a questão não seja só sobre dinheiro. Hoje, a mídia ucraniana divulgou que o real déficit orçamentário da Rússia está sendo ocultado dos russos e que ele de fato existe. Agora surgiu essa necessidade para o Trump de retirar as sanções da Rússia. No momento, há petroleiros com petróleo em alto mar, ou seja, exatamente neles. Mas isso não nos dá nada. Não há motivo para não pensar que eles continuarão a transportar esse petróleo em petroleiros clandestinos e para onde ele irá, para a Índia, para a Europa, ninguém sabe disso. E mesmo que descubram, não vão nos contar, simplesmente Putin vai continuar enriquecendo, agora isso está legalizado para ele. Bem, toda essa agitação sobre esse assunto começou ontem, já bem tarde pelo horário da Ucrânia. Denis Trump tirou... Bem, estão me dizendo, Denis, o Trump tirou as sanções do Putin. O que você vai dizer agora? Bem, em primeiro lugar, Trump não tirou as sanções do Putin. Não foi do Putin, foi da Rússia. Ele suspendeu as sanções temporariamente sobre o petróleo russo, suspendeu as sanções da Rússia de forma limitada e temporária. Isso não são sanções removidas. A Rússia ainda está cheia de sanções. Mas as pessoas, entende? Agora tem tanta sede de culpar alguém. Ontem era o Trump, hoje é o Yelisevich, mas o culpado é o Putin, o Zelensky. Para nós, cidadãos da Ucrânia, o culpado é o Zelensky. Ele não fez nada nem antes, nem agora.
Ele não quer a paz, entende? Ele não quer a paz com sanções sobre o petróleo russo ou sem sanções. Zelensky não quer a paz. E é isso, e nós podemos, entende? Putin vai continuar bombardeando, as pessoas vão continuar vivendo na Ucrânia, nós vamos continuar discutindo assim. Mas Zelensky não quer a paz, então é preciso pressioná-lo para que ele queira a paz. Isso não deve ser feito pelo Trump, mas pelo povo da Ucrânia. Indo às ruas, temos várias formas de expressar nossa opinião. Vocês precisam decidir se querem a paz ou não. Alguém discutiu isso com você? O povo da Ucrânia deve, antes de tudo, decidir para si mesmo o que é mais importante agora. A paz. Em primeiro lugar, é a paz. E se querem paz, não é questão de dobrar o Putin, de falir alguém, de querer demais. Temos um problema no país e devemos focar na paz e no nosso sucesso. Ontem eu postei uma foto, um infográfico, ano de 1990. Ucrânia, PIB de 86 bilhões, se não me engano, mais de 60 bilhões. Éramos 30% mais ricos, enquanto vocês eram um país pobre, 30% mais ricos que a Polônia, um verdadeiro pesadelo. E no ano passado, a Polônia teve 11 trilhões de dólares, e a Ucrânia, junto com todos os países bálticos, Macedônia, Bulgária, Romênia e Hungria, enfim, um monte de países, mais de 10 países juntos, provavelmente. O PIB de toda a Europa Oriental, exceto a Polônia, é igual ao PIB de uma única Polônia. Eles fizeram isso em 36 anos, mas nós podemos fazer muito mais rápido, se alguém realmente definir essa meta. Todos querem que a Rússia acabe, Putin encerre a guerra e todos tenham sucesso. Não há por que discutir mais nada, pois nada trará resultado. Já começaram a aparecer heróis, inclusive no seu canal, trazendo culpa. Mais 10 anos disso. Não falam sobre paz. Que paz? Lá todos são traidores, todo o resto aqui só deram uma gotinha, só um pouquinho para eles. Mostrem os relatórios. Milhões de dólares, uma cadeia inteira de pessoas jurídicas, fundos. Esses fundos recebem dinheiro em carteiras de criptomoedas, começa o escândalo, eles apagam as carteiras de criptomoedas imediatamente. Depois os próximos são iguais. Eles precisam da guerra, não querem paz. Claro, precisam da guerra. Vou mostrar para vocês o que uma pessoa colocou no canal quando veio até nós. E esse homem diz que eu estou dizendo para vocês enviarem pessoas de 18 a 22 anos. Essas pessoas tiveram chance de construir suas vidas. E ele me pergunta, eu pergunto, quem vai lutar? Ele diz, e quem vocês acham deve ir para a linha de frente com armas? Quem vocês acham que deve defender o país? Quem vai proteger os territórios? Por que as pessoas não cumprem seu dever cívico? Isso não é nenhum dever cívico. Ninguém é obrigado. Nós não vivemos em um sistema feudal. Ninguém deve sacrificar sua vida por alguém ou por qualquer coisa. Cada um deve decidir por si mesmo. Essas pessoas que dizem isso, que a vida de uma pessoa pertence ao Estado. Então é preciso perguntar, como deve ser a Ucrânia e pelo que se está lutando? Então, pelo visto, também temos um regime totalitário como o da Rússia e do Irã. Lá, os ayatolás afirmam, vocês serão heróis se morrerem lutando contra os infiéis, ou seja, o Ocidente. Pelo visto, aqui é igual. Quem fala isso, que vá para a linha de frente, só isso. Agora veja, esse ponto de vista é aceito, mas a segunda opção, de acabar com a guerra, nem é considerada. Esse ponto de vista, a guerra não começou ontem. E a questão era, por que está acontecendo a guerra? É pelos valores do povo, mas esses valores do povo nós não nomeamos claramente. Você pode dizer quais são esses valores do povo agora? Por quais valores do povo? Que responda quem está promovendo essas ideias. Está vendo? As respostas deles são assim, não dá para pegar algo concreto. Acabei de discutir com você sobre a Polônia, PIB e $1 trilhão. Valores populares, valores do povo. Aqui as pessoas denunciam umas às outras, escrevem para o SBU. Agora mesmo recebi, uma moça me mandou, vão me expor no tribunal. Na Dinamarca, vi um lightboard num ponto de ônibus com Zelensky na capa de uma revista. Ela abraçava e dizia, esse é o meu presidente. Ela mora lá, entende? Esses são os valores. Ou então os nossos pegam os nossos, colocam numa van e mandam para a linha de frente. Conversando com militares, percebemos que comandantes fazem coisas absurdas. Então, por quais valores realmente lutamos? Essas pessoas precisam da guerra, aparecem na TV, vestem uniforme, enchem-se de medalhas e fazem constantes arrecadações. A guerra nunca termina.
Por isso, basicamente, já cheguei ao ponto de falar sobre isso. Acho que até uma pessoa com QI mínimo já entendeu tudo. Acontece o seguinte, veja só, como Tatiana disse, o incidente da Hungria, com os lingotes de ouro, com os dólares, cala a boca, isso é uma operação do FSB, Orbán, agente do FSB, o presidente não sabia, e lá ainda não está tudo tão claro assim. Talvez eles não sejam culpados lá, aqui esses hospitalários, escândalo. Isso é uma operação do FSB contra Poroshenko, compraram todo mundo, compraram os porta-vozes, tudo faz sentido. Aqui nós estamos sempre errados, pessoal, sempre errados. Aqueles que estão no poder e em cargos de alguma forma, eles estão sempre certos. Aqui está a resposta para todas as perguntas. Isso não é democracia. Ela, Zinkiewicz, vai falar sobre os hospitalários, também já esteve aqui conosco, e ela falava justamente sobre a necessidade de mobilizar as mulheres. Mas de que forma? Se o homem não vai à batalha, a mulher deve ir. Alguém da família precisa defender o país. Agora vemos que pelo menos 200 mil dólares foram retirados das carteiras de criptomoedas dos hospitaliers sem qualquer tipo de relatório sobre isso, diz a jornalista. Mas Yana Zinkiewicz diz que as informações sobre isso serão fornecidas. Petro Poroshenko diz que a senhora Yana é uma pessoa incrível, porque ela age. O batalhão salvou mais de 42 mil pessoas que estavam feridas e não houve verbas orçamentárias para isso. O que você acha na situação com os hospitaliers especificamente? Isso é corrupção real ou um ataque político à solidariedade europeia? Não, corrupção aqui não se aplica, porque corrupção é quando você está em um cargo público, exige propina, rouba do Estado, isso sim é corrupção. E esses hospitaliers, isso, pode-se dizer, é uma estrutura privada. Não, pode-se dizer, é uma estrutura privada. As pessoas se autodenominaram assim, bom, veja, esse escândalo aconteceu e não houve nenhuma resposta clara. Mas todos, Irina Gerachenko, o próprio Poroshenko, o Canal 5, Kniazitsky, enfim, toda essa turma de porokobots, eles ficam 3 dias escrevendo esse tipo de postagem o dia inteiro. Como Yana Zinkiewicz é uma pessoa maravilhosa, e lá publicam relatos de um militar, de um atirador famoso. Ele disse que, quando conheceu Yana, viu como ela é uma pessoa incrível. Espera aí, alguém aqui disse que Yana Zinkiewicz é uma pessoa ruim ou que ela é má? Lá no seu trabalho é sobre isso, vocês arrecadaram milhões de dólares. Entende? Eu não doei para lá. Nunca doaria na vida. Eu sempre ajudei e ajudo só diretamente, mas alguém ajudou, tanto empresas quanto pessoas. E entende qual é a situação? Quando é uma arrecadação, amigos, cada centavo, cada grivnia é importante. Depois as pessoas doam, pedem prestação de contas. Você doou 1000 grivnias, agora exige relatório. Quem você pensa que é? Patriota? Foi para a linha de frente, entende? É esse tipo de atitude, todos nós temos, quer dizer, uma grande estrutura, aí estão os relatórios, onde está tudo? Fizemos uma coletiva de imprensa, perceberam que tudo ficou intenso, o povo realmente se envolveu, então organizaram a coletiva e foram para lá. Nós salvamos 42 mil soldados militares. Primeiro, como vocês calcularam isso? Como é possível calcular? Conte para a gente, você disse 42, mas pode ser 21. Ninguém vê que isso é ruim. Sim, salvaram uma vida, ótimo. Um soldado do Poroshenko. Mas sem provas. E lá de novo, tudo, exceto o relatório, isso se chama enrolar o problema, porque eles entraram numa situação de crise da qual não há saída. O relatório não existe, e se publicarem alguma besteira, as pessoas vão analisar e com inteligência artificial desmontar tudo. E por isso, Poroshenko, como uma pessoa que está acostumada a agir na política dos anos 90, agora ele faz assim, vamos enrolar o problema. E eles receberam uma ordem, todos, toda manhã. Yakovlevich é um super-homem, salvou muitos militares. É uma pessoa íntegra. Enfim, o foco é em tudo, em qualquer coisa, menos nos relatórios. Entende? Para mim, tanto faz. E lá pegaram um capelão e amanhã vão pegar um amigo. Falei sobre a Lina Mercedes e dediquei um vídeo inteiro a ela e pessoas como ela. Para mim, não importa de que lado ela está. Mas quando as pessoas vêm e dizem que as mulheres têm que ir para a linha de frente, eu só pergunto, vocês estão bem da cabeça? Porque nem no Irã mandam mulheres para a linha de frente. Tem que ter juízo, né? Nem o Putin pensou numa coisa dessas. E por quê? Bom, a conclusão que eu tiro é que é para a grana cair nas contas, nas carteiras de cripto, sem prestação de contas, só isso.
Eu não aceito a barbárie, não tem nenhuma ideia nacional por trás disso, não tenho desejo de tornar isso grandioso. É só assim, a pessoa saiu e ficou ali, fechada em si mesma. E façam doações, a guerra é eterna, é assim que eu ainda me sinto nesse esquema. E a Ucrânia? Eles não ligam nem um pouco para dezenas de milhões de vidas, não se importam, não querem saber disso e não entendem nada. E Piotr Alekseyevich vai sobreviver em qualquer circunstância. Os homens parabenizavam as mulheres pelo 8 de março e diziam: obrigado por nos salvarem do TCK, cuidem de si mesmas e cuidem dos seus maridos. Por isso as mulheres já assumiram esse papel. Pois é impossível lidar com isso de qualquer forma. E as ofensivas na linha de frente seguimos vendo. Hoje surgiu a informação de que a Federação Russa quer criar uma zona tampão de 20 quilômetros. Sobre o que estamos falando, eles querem expandir o comprimento da linha de avanço, estender essa zona e concentrar, ou melhor, espalhar as tropas ucranianas por todo esse território. E a questão é a seguinte, se vemos que Zelensky também fala sobre uma ofensiva, que haverá avanços em Donetsk e Dnipropetrovsk, são esperados ataques. Por que está sendo tomada a decisão de ainda não sentar à mesa de negociações? É que existe uma necessidade militar de fazer uma contraofensiva ou é uma necessidade política? Bem, isso é pura política, mas não é que eles não estejam sentando à mesa de negociações, nós não saímos da mesa de negociações, formalmente ainda estamos presentes nela. Outra questão é que pessoalmente Zelensky não pretende fazer concessões. Isso é um fato, isso nem é política. O que você disse é puro estilo Zelensky. Eu lembro que quando Joe Biden ainda era presidente, houve, se não me engano, uma Assembleia Geral. Não lembro se era da ONU ou uma cúpula da OTAN em Nova York. Algo aconteceu no verão de 2023. Volodymyr Zelensky, na época, prometia aos americanos: vamos recuperar Bakhmut e mais 2 centros administrativos. No final das contas, isso terminou com dezenas de milhares de vítimas e tudo o mais. Pessoal, entendam, vocês perceberam que todo mundo esqueceu de Kursk, da região de Kursk, mas lá também tem um cemitério dos nossos rapazes e muitos feridos. E essa foi uma operação totalmente fracassada, que terminou apenas com uma coisa: vítimas do nosso lado. E nada mais, não tivemos nenhum outro benefício com isso, e agora precisam de alguma forma motivar o povo para mais um ano de guerra. Aqui está a contraofensiva. Lá está, já passamos por isso várias vezes, de que contraofensiva estamos falando, de que contraofensiva estamos falando. Veja, eu conversei lá com Artie Green. Ele acha, por exemplo, que a linha de frente vai resistir heroicamente em qualquer circunstância. Eu não discordo disso, as pessoas vão lutar até a morte. Provavelmente é isso que vai acontecer, mas e depois? Me diga, por favor, Putin. Vão dizer, Putin vai estar lá, isso, Putin vai avançar de qualquer jeito, rápido ou devagar. Vamos imaginar o cenário mais lento, Putin avançando devagar. Não podemos presumir que vamos romper a linha de frente, pois não vejo nenhum argumento para isso. Nós só temos problemas, e somos um país falido, certo? E depois disso, do que vem? Só mortes, só estatísticas, só escândalos com voluntários. Mas entende, Tatiana? Cedo ou tarde vai chegar o momento em que será preciso levantar a cabeça e dizer: aqui está, a Ucrânia ainda existe no mapa político do mundo. Ainda vivem dezenas de milhões aqui. Talvez alguém como eu queira voltar. O que devemos fazer agora? Primeiro, evitar a guerra. Segundo, buscar desenvolvimento e sucesso. Quanto antes dissermos isso, maiores as chances de conseguir. Daqui a 1 ou 2 anos, duvido que ainda haja chance. Pessoal, por favor, inscrevam-se no nosso canal, no canal Liberty UI, inscrevam-se no Liberty TV. Vocês poderão ver informações de pessoas que provavelmente não verão na telemaratona, porque elas não estão presentes lá. Vocês poderão ver outro ponto de vista sobre a situação e, de repente, algo pode ressoar com vocês. No meu canal terá esse vídeo, vou fixar nos comentários o link para a Liberty TV. Por favor, inscrevam-se, meus espectadores. Então, você conversou com Artie Green, gostaria de perguntar para você qual conclusão você tirou. Quando no gabinete do presidente estava Yermak, agora ele não está mais lá, agora é Budanov, o que mudou? Olha, o que Artie Green disse no ar no meu canal é a opinião pessoal dele, eu não concordo com ele. Em muitos pontos, especialmente na avaliação da personalidade. Eu tenho outras informações, mas meu objetivo não era convencê-lo. Ou ao contrário, ele deu a opinião dele, eu dei a minha para as pessoas e a vida vai mostrar.
Budanov praticamente não lida com os assuntos internos da Ucrânia, Budanov só está envolvido no processo de negociação e só isso eu não vou fazer nenhum ataque ao Budanov agora. E nem contra nenhuma pessoa que realmente esteja interessada na paz. Eu ainda não decidi se vou apoiar alguém ou apoiar outra pessoa. Eu digo, eu não mexo porque eu entendo claramente que só a paz pode salvar a Ucrânia e o futuro, só a paz. Na guerra não há futuro, 100%. Na guerra só há perdas, vítimas, cemitérios, lágrimas, sangue e tudo o mais. Por enquanto, as negociações foram adiadas, ou seja, talvez estejam acontecendo nos bastidores. Nós não vemos isso, mas a reunião das delegações foi cancelada por enquanto. Nós entendemos que essa situação, de alguma forma, está sendo vinculada à guerra entre Irã e Estados Unidos. Donald Trump expressou confiança de que a guerra com o Irã está muito perto do fim. Trump diz que o Irã não tem mais frota, suas comunicações foram interrompidas, as forças aéreas foram destruídas. Em termos militares, eles não têm nada. Mas o novo líder do Irã diz que não vamos nos submeter, vamos lutar até a última gota do nosso sangue. Então, o que você pode dizer? Essa guerra está chegando ao fim ou isso é só o começo? Não está chegando ao fim. Eu só quero enfatizar mais uma vez, esse é o estilo do Trump. Ele saiu dizendo que a guerra estava acabando. 5 minutos depois, o ministro da Defesa, Rex, afirmou que ela estava apenas começando. Veja, se Trump tivesse conduzido a guerra como Putin, bombardeando tudo pelo caminho, já teria havido vitória militar e muitas vítimas civis, mas Trump não age assim. O objetivo deles é tomar o controle dos recursos e restaurar a democracia, ou seja, devolver o país ao que era antes da Revolução Islâmica e ter controle total do espaço aéreo. O Irã está sofrendo enormes perdas, não tem nenhuma chance, mas você entende a situação. São os canalhas que vão irritar até o fim, estragar a vida de todo mundo. Ou seja, eles entendem que os Estados Unidos não vão lutar do jeito que eles lutam, do jeito que a Rússia luta. Existe uma certa regra, entende, nos Estados Unidos, se a América começar a agir sem limites na linha de frente, as próprias pessoas vão sair para protestar. E isso vai impactar muito toda a política. Ou seja, só por isso, se você imaginar que alguém lá enlouqueça, simplesmente não vão permitir que isso aconteça, mesmo que alguém queira, mas lá ninguém quer. Acredite em mim, lá os objetivos são muito claros. A China é tudo isso, mas é uma longa história. Tudo é feito para afastar o Irã da influência chinesa, como ocorreu com a Venezuela. A Rússia, ciente disso, já está recuando. Trump sinaliza novamente, vamos colaborar, pois a China também é parceira da Rússia. Bem, não podemos comparar a economia da Rússia com a economia da China, então vamos observar. Posso dizer uma coisa, estou convencido, pelo menos até o final, você perguntou sobre prazos, pelo menos até o final de março. Essas ações de combate continuarão lá, com possível escalada. Trump quer controlar os recursos energéticos referindo-se ao Estreito de Hormuz. Ele sugere que a partir daí a América poderá tomar decisões mesmo sem afirmar isso diretamente. Quer assumir o controle dos recursos energéticos e extrair o petróleo do Irã, e eles já têm o petróleo da Venezuela. Qual seria então o motivo nessa situação para permitir que Putin tenha essas sanções específicas retiradas, permitindo que ele venda petróleo para a Índia, talvez para a União Europeia? Para que isso? Bem, nesses casos, geralmente é como uma diplomacia de vai e vem, ou seja, essa decisão é um elo em uma enorme cadeia de outras decisões, acordos e assim por diante. Você me dá isso, eu te dou aquilo, depois trocamos mais coisas. Por isso, sem estar presente à mesa de negociações, não faz sentido especular. Tenho certeza de que isso simplesmente está relacionado a outros acordos. No geral é isso. Acrescento que muitos ainda se indignam. Os Estados Unidos podem, Israel pode, mas outros não. Tudo aqui é simples. Se continuarem aumentando o poder e usando recursos tão baratos, cedo ou tarde virão atrás de nós. E todos devem saber e entender isso. A América não vai atrás de ninguém, a América não vai invadir a Europa com guerra, nem invadir a Ucrânia com guerra. É preciso simplesmente entender isso na cabeça. Vocês escolhem, estão do lado dos mocinhos ou do lado dos bandidos. Se vocês querem um mundo como o da China e do Irã, apoiem o Irã.
se vocês se consideram parte da civilização ocidental, acreditam em uma sociedade democrática, apoiem os Estados Unidos. De que forma os iranianos viriam até nós? O que você quer dizer? De que forma eles chegariam à Ucrânia, você quer dizer? Ou à Rússia, ou à Europa? Eu falo isso de forma condicional, é uma aliança. Drones iranianos voam sobre nossas cidades, na Ucrânia, voam, matam nosso povo, matam. Venderam essa tecnologia, Geran, e você sabe, agora tem um novo modelo do Geran, acho que voa a 600 km por hora e tem algo mais. Pode-se acoplar 90 kg de explosivos, ele é capaz de carregar isso. Então, de onde veio isso? Do Irã, entende? O Irã não criou remédios, computadores, inteligência artificial, que vamos usar ao encerrar o programa agora. Mas eles inventaram o Shahed para matar pessoas, isso eles entendem muito bem. O Irã pode atacar a Europa, pode tentar, claro, quando já não tiver mais nada a perder. Eles são tão imprudentes que podem tentar. Eles têm mísseis de longo alcance. Ontem, na China, houve informações de que realizaram testes nucleares secretos. Com que objetivo, na sua opinião? Bem, tudo se resume a acreditar ou não. Se aconteceu, estão só fazendo barulho com armas para intimidar. Mas entende? Agora tem tanta informação, já publicam de tudo, tem tanta fake news, inventam cada mentira, entende? Contra o Trump aparece um espalhador de fake news, escreve: tem um vídeo onde o Trump está com crianças. Depois, então, aparece um segundo vídeo. Aí, dizem que o filho mais novo do Trump comprou petróleo por 50 milhões de dólares, sabia quando vender. Informação privilegiada você verifica. É fake, 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 fake. E, sinceramente, eu já nem sei mais como explicar isso para as pessoas. Afinal, quanto dinheiro o Putin e, claro, o Zelensky investem na mídia? Eu acompanho influenciadores de língua inglesa. Meu Deus, o que eles espalham? Quanto dinheiro é investido nisso? É surreal. Eles se ajudam mutuamente. Essa corrente gera visualizações. Tem uns canalhas aí. Ele contrata um blogueiro americano, um garoto jovem de 20 a 22 anos. Ele vem, tira foto com ele e esse garoto escreve que o Zelensky é um grande presidente, líder do mundo livre. Se você tivesse passaporte ucraniano, já estaria na linha de frente. Ele pega o dinheiro, fica sentado, sorrindo e mostra ao mundo como Zelensky é incrível. Mesmo assim, muitos ainda acreditam nisso. E por isso, entende, quando eu faço a mesma atividade, mas claro, com independência, com um recurso imensurável, e você pede para as pessoas ajudarem de alguma forma, com uma assinatura, com algum compartilhamento, e as pessoas ignoram isso. Então não adianta se surpreender se amanhã as coisas ficarem ainda piores. Pessoal, por favor, inscrevam-se no nosso canal, no Liberty One, no Liberty TV, no Liberty TV. Vocês vão ver o link na descrição deste vídeo. Vamos falar sobre dinheiro. Eles calcularam e disseram que até agora os americanos investiram 6 bilhões de dólares na guerra. É uma quantia enorme. Até agora nós não sabemos quanto dinheiro que não era nosso gastamos na guerra na Ucrânia. O que você acha? Quanto nós gastamos se Orbán continuar bloqueando a chegada de dinheiro da Europa? Então, se essa guerra continuar por mais um tempo, como que vamos lutar, como Zelensky disse, como vamos pagar o salário dos militares? Bem, Ursula já declarou que vai encontrar uma maneira de contornar e dar 90 bilhões para a Ucrânia. E me parece que é isso que vai acontecer. Talvez não em um mês, talvez no verão, mas de alguma forma eles vão chegar a esse acordo. Acredito que nesse período foram gastos cerca de 300 a 350 bilhões de dólares. Isso é um dinheiro astronômico, números astronômicos. Não temos dinheiro, vão dar 90 bilhões. Repito, se a guerra continuar, resta saber o que vem depois. Vai terminar melhor do que terminaria agora, mas ainda assim vai terminar mal, ainda assim com perdas. Ficar sentado pensando que vamos virar o fronte, expulsar a Rússia para lá? Bom, todo mundo gostaria, mas claramente isso não vai acontecer. Mas eu digo, mais um ano e meio, mas o governo de Zelensky ainda vai aguentar por mais um ano e meio, com certeza. É por isso que tudo isso acontece. Na Ucrânia foi aprovado um novo projeto de lei, segundo o qual foi definida uma nova elite política, os fundadores oficiais do Estado moderno. O presidente assinou uma lei que concede aos deputados do início dos anos 90 não apenas distintivos honorários, mas também uma pensão vitalícia, no valor de 80% do salário de um deputado atual, e passaportes diplomáticos. São essas pessoas a quem prestamos homenagem por terem conquistado a independência.
Vamos sustentá-los, portanto, no mesmo nível dos nossos deputados. 80% do salário além disso. O que você acha? Isso é apropriado agora? Por que estamos lembrando dessas pessoas justamente agora e decidimos homenageá-las dessa forma? Quem merece as honrarias? Militares na linha de frente ou deputados? Os militares mereceram, mas vou explicar o motivo disso. Esses também vão virar ex-deputados e automaticamente recebem as regalias e bônus que você citou, eles se garantiram. Lá, metade do plenário recrutaram servos do povo miseráveis por anúncio. Agora, eles vão se sentir garantidos para sempre. Pense nisso, esse é o segundo ponto. Diversos deputados das legislaturas anteriores têm vínculos com empresas e com a mídia. Muitos também aparecem na mídia por conta própria. E quando você faz isso, fica mais fácil conseguir apoio, ou seja, é uma espécie de suborno e garantia para si mesmo, para o futuro. Bem, isso não é apropriado agora. Nós estamos falidos, Tatiana, estamos falidos. E estamos dando para quem? Para os deputados do povo, as melhores pessoas se reuniram. Eu sei, as melhores pessoas se reuniram. Quem? Não sei lá. Volte ao início, onde menciono a Polônia nos anos 90 e atualmente, e também a Ucrânia. Foi a isso que levaram esses deputados do povo, em primeiro lugar, e os presidentes que eles agora incentivam. Bem, isso, entende? Isso não cabe na cabeça de uma pessoa saudável. Essa lei diz que o status não será concedido aos inimigos da independência, ou seja, aquelas pessoas que demonstraram estar por outros valores. A independência da Ucrânia não é prioridade para eles, então não haverá tais honrarias para eles? Quem vai decidir isso? Queria te perguntar, quem fará a revisão para definir quem é traidor e quem apoia a independência? Como isso deve ser decidido? Assim como eles já determinam agora, se você está conosco, então você é um herói e patriota. Se não está conosco, não importa o que você apoie ou diga. Se não está conosco, é inimigo, agente do Kremlin contra a Ucrânia. É assim que eles agem. Isso confirma de novo que é pura manipulação, feita manualmente para benefício próprio. O financiamento deve ser feito às custas dos ucranianos, porque se nos derem esse dinheiro, serão empréstimos que teremos que devolver e teremos que devolvê-los para agora financiar os deputados. Essa é a decisão. A Ucrânia vai proteger os Emirados, o Catar e a Arábia Saudita. 3 das nossas equipes profissionais foram para lá. Quem diz isso é o Zelensky. Como você avalia essa iniciativa? Bem, veja, eles realmente foram. Mas você já ouviu de algum político de algum país do Oriente Médio, da América, que eles pediram ajuda ao Zelensky? Não houve nada disso. Você sabe, quando acontece algum tipo de catástrofe em algum lugar, uma enchente, um terremoto, os socorristas de todo o mundo, dos países decentes, vão ajudar aquele país. Entende, né, o que aconteceu? Depois disso, é preciso lidar com as consequências. Aqui só o Zelensky fala, e os influenciadores pagos dizem que o Trump quase ligou. Volodya, nos salve, o Irã vai acabar com a gente sem você. E ele, heroicamente, manda nossos especialistas para lá. Olha, eu respeito os especialistas, mas existem estatísticas, e se olharmos todas as estatísticas, veremos que a porcentagem de abates não é tão alta assim. Por isso, tudo isso acontece. Não estou menosprezando ninguém, não estou dizendo nada, mas não é do jeito que ele quer mostrar. E é exatamente assim que é o Zelensky. Fazer de uma mosca um elefante, no sentido de que um pequeno precedente, eu vou me apegar a ele e vamos mostrar nossa potência para o mundo inteiro. Que grande líder é esse Zelensky? Vieram correndo até mim dizendo, o que você falou sobre mim? Bem, para entender isso, é preciso estar por dentro dos assuntos internos, é preciso compreender, entender a situação. Mas para enrolar já basta. É possível esperar isso e devemos esperar atentados por parte dos iranianos? Porque se ajudarmos os Estados Unidos, o Irã, entende, nós vamos organizar isso. Atentados no nosso território, no território da União Europeia, isso pode ser um problema? Ou será que conseguiremos evitar isso? Deus me livre, Se discutirmos isso, a União Europeia provavelmente corre mais risco, pois permitiram a entrada de muitos desses caras. Isso já ocorreu antes. Explosão de bomba na entrada da Embaixada dos Estados Unidos, e ontem eu li que houve um alerta de que eles vão ativar suas células pelo mundo todo. Guarda revolucionária.
E claro, tudo isso é simplesmente horrível, mas isso é mais uma vez uma questão para aqueles que apoiam o Irã. Pessoal, eles ameaçam com terrorismo no mundo todo. Como vocês podem apoiar esse tipo de gente? Bem, sabe, nosso povo pós-soviético, muitos deles são meio alienados, eles negam os fatos. Agora mesmo eu disse, quem em sã consciência apoiaria o Irã? Bom, sempre vai ter gente assim, eles vão dar um jeito de explicar isso, tanto para si mesmos quanto para os outros. Marina Stanichuk esteve conosco ontem. Ela disse que a paz é uma questão muito importante, uma decisão importante que precisa ser tomada, mas não é obrigatório que essa decisão seja tomada exatamente pelo comandante-chefe do país. A Verkhovna Rada pode assumir essa iniciativa e essa será uma maneira legal de fazer isso. Ela faz várias propostas, quais opções são possíveis, o que eles podem fazer, o que está em suas mãos, o que você acha da Verkhovna Rada? Na situação em que a Ucrânia se encontra agora, pode-se esperar algo semelhante. Marina Stanichuk disse tudo corretamente, mas a questão é que ela está falando teoricamente. Ou seja, como ela disse, isso pode acontecer, mas na prática a Rada Suprema nunca vai concordar. Nós já discutimos isso com você, todos eles estão sob chantagem, todos eles têm processos criminais, todos eles recebem dinheiro por fora. Ela está certa no que diz, mas isso é se o país for uma democracia, se ainda restar algum bom senso, alguns líderes, algum entendimento. Isso tudo é uma quadrilha de ladrões, que só estão lá cuidando exclusivamente de suas próprias vidas. Por isso sim, isso é possível na teoria, mas eu realmente não acredito nesse cenário, pelo menos por enquanto. Muito obrigada por essa conversa, peço às pessoas que se inscrevam no seu canal e por favor também se inscrevam no Liberty TV, o link estará na descrição. Quero destacar que lá terão vídeos curtos com os melhores momentos dos nossos programas. Muito obrigada por estarem conosco, por nos assistirem, apoiarem, escreverem comentários para nós. Obrigada por tudo. Até a próxima. Obrigada.